Nós estamos aqui falando de legado desde o primeiro sábado desse mês. E legado, eu terminei a última mensagem do primeiro sábado desse mês falando assim: o que você faz hoje, que você quer que reflita no amanhã, e o que você tem feito e se esforçado para que isso seja marcado nessa geração de hoje, para que as próximas gerações também conheçam quem você foi, o que você fez. Ou muitas vezes vão até esquecer o nosso nome, mas vão saber: olha, eu sigo algo que aquela pessoa deixou. Quem está com a sua Bíblia aí? Pode ser no celular, no tablet, onde for. Pega a sua Bíblia aí. Isso aqui não é um simples livro de literatura. Esse aqui é a carta de amor de Deus para nós. E quando nós dispensamos a Bíblia, ou nós esquecemos ela de lado, ou deixamos a Bíblia simplesmente, deixa ela aberta no Salmo 91 na estante pegando poeira, ou Salmo 23, né, que seja qual for, nós apenas estamos dizendo assim: Deus, não curti a tua carta de amor, vou deixá-la de lado aí, não estou afim de te conhecer. Mas nós temos que amar a palavra de Deus. Aqui está a mensagem do Pai para nós. Deus não fala comigo. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a palavra de Deus? Leia a Bíblia, se apaixone por ela. Eu lancei aí um desafio pessoal que quis compartilhar com a galera, que o primeiro desafio desse ano são 40 dias de leitura do Evangelho, dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou esses 40 dias, vão vir mais outros desafios até o fim do ano. E cada desafio vão ser em períodos curtos de tempo, onde até o dia 31 de dezembro de 2020 nós vamos ter lido toda a palavra de Deus. Eu não vou constranger ninguém aqui, mas não precisa levantar a mão, mas se você já leu a Bíblia toda, parabéns para você, glória a Deus. Eu tive a oportunidade de ler já ela em outros anos inteira, e esse ano eu falei mais uma vez: eu quero ler, porque eu preciso conhecer mais a Deus. Mas você lê o mesmo livro toda vez? Cara, mas aqui essa palavra se renova todas as manhãs. Como é lindo a mensagem de Deus para nós. Por isso eu quero que você fale assim: nós vamos fazer nossa declaração de fé resumidamente aqui. Fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem e você pode o que a Bíblia diz que você tem e você pode. Por isso vamos abrir a Bíblia aí comigo no Evangelho de João. Evangelho segundo o apóstolo João escreveu em seu capítulo de número 4. Glória a Deus. Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 4, verso 37. Ele diz assim: amém? Todos acharam? Quem não achou, diz: espera aí. Então todos estão achados. João 4, 37 fala assim: assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Só até aí. Feche teus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra, Senhor. E nesse momento, Pai, declaramos que a tua palavra diz aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos, Pai. E nesse momento, Senhor, eu venho pedir que teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Teu Espírito Santo venha abrir, ó Pai, nosso coração, para que nós possamos receber a boa, viva e eficaz palavra de Deus, Senhor. Usa a minha vida agora, Senhor. Me usa, ó Pai, nesse momento como instrumento em tuas mãos. Me usa como boca do Senhor agora, Pai, para vir falar da tua mensagem, da tua palavra, do teu amor para os teus filhos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, a gente tem falado sobre legado. Nós vimos aqui algumas histórias de algumas pessoas que passaram pela terra
e deixaram a sua marca, deixaram o seu legado. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui resumido da história de um cara. O nome dele era John Huss. Alguém aqui já ouviu falar em John Huss? Mais alguém? Ou João Ganso, né? Quem foi John Huss? Há 12 anos atrás eu não conhecia esse cara, nunca tinha ouvido falar. Aí um dia eu estava lá no seminário, eu tinha uma matéria chamada História dos Avivamentos, e a professora passou um filme antigo. O trem tinha acho que era de 1957, alguma coisa assim. Tem no YouTube esse filme lá, procura lá, John Huss. Um filme de 50 minutos, conta a história desse cara, John Huss. John Huss, ele tem algumas frases que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, alguém já viu aqui um livro chamado Livro dos Mártires, de John Fox? Gente, precisam ler, gente. Tamo junto, né, mano? O John Fox, ele escreveu um livro chamado Livro dos Mártires. Mártires são todas aquelas pessoas que passaram pela terra. Começou em Estevão, que o Wellington falou aqui na semana passada. Começou em Estevão, foi o primeiro mártir. Pessoas que morreram por amor a Cristo, pessoas que deram a sua vida porque pregavam o Evangelho, pessoas que se entregaram por causa de Cristo, pela causa de Jesus Cristo. E John Fox escreveu um livro, acho que foi no século XVI, 1700 e pouco. Esse livro tem até hoje, você vai nas livrarias cristãs, você encontra, procura o Livro dos Mártires. Você vai ter história de vários homens, mulheres de Deus que se entregaram por Cristo, que deram a sua vida por Cristo. E John Fox escreveu assim, a frase que ele descreve John Huss, ele fala assim, se ele fosse profético, John Huss se referia a Martinho Lutero, que surgiu cerca de 100 anos depois. Isso foi devido a uma declaração que John Huss fez em sua morte. Mas antes vamos conhecer quem é o Huss. O John Huss foi um cara que viveu aqui no século XIII, por volta de ano de 1400. Ele nasceu em 1372. Ele era de uma cidade chamada Boêmia. Essa cidade, ela era traduzida como Hillsneck, falando tcheco já, que literalmente ela queria dizer Goose Town, que quer dizer cidade do ganso. Por que será? Já vamos entender o porquê. E em 1415, pensa aí, quantos anos antes? 700 anos atrás, é isso? Conta, sou de humanas, mas é isso. John Huss foi acusado de heresia. Acusaram ele de heresia, de ser um cara herege, porque ele era um cara que em 1390 ele se matriculou uma faculdade lá em Praga, na Universidade de Praga, com a intenção de treinar para o sacerdócio, ou seja, de ser um padre, de servir a igreja romana, na época que dominava a questão religiosa naquele tempo. E ele seguia alguns ensinamentos de John Wycliffe. John Wycliffe, você pode depois pesquisar, foi um avivalista que veio anos antes de John Huss. E ele seguia ali, e John Wycliffe, ele apontava várias corrupções, coisas que aconteciam na igreja política naquela época, na igreja histórica ali. E John Huss, o que aconteceu? Ele se matriculou na Universidade de Praga. Ele então virou um mestre e ensinava na Universidade de Praga, e depois foi dado uma igreja, uma congregação, para que ele estivesse tomando conta ali, certo? Só que John Huss, ele começou a observar algumas coisas que não colavam ali na igreja romana da época. Ele olhava, ele falava assim, peraí, porque como que era o sistema? Eu pequei, eu tinha que ir até um sacerdote, pagar, falar assim, eu pequei, eu preciso ser perdoado desse pecado. É tantas moedas, às vezes é tudo que a pessoa tinha, pagava, aí aquele sacerdote virava e falava assim, então beleza, você pagou, você vai ser perdoado, mas você tem que subir uma escadaria de joelhos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar penitências. E John Huss falou, cara, peraí, ele pegava o quê? A palavra de Deus, a carta de amor de Deus a nós, e lia e falava, não está errado isso, não tem esse negócio aqui, está errado. Isso foi uma das coisas que ele
se indignou. E ele, na congregação em que ele pregava, ele começou a falar para o povo, porque toda a palavra de Deus era apenas em latim, os louvores eram em latim, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo ali. O que estavam falando? Aí Dominus da Domino, né? Que é isso? Aí ele era tcheco, e ele começou a pregar na língua do povo. John Hus começou a pregar, e ele aproveitou aqui o espaço que ele tinha naquela capela que foi dada para ele, para pregar a mensagem de uma forma clara às pessoas. Porque imagina você no lugar lá, vou começar a falar mandarim aqui, vocês não entendem nada. Ninguém fala mandarim aqui, né? Porque isso não foi mandarim. Mas, né, só para figurar. E imagina, você ir lá, fica sentado e fica... Amém. E não entender nada. E John Hus falou, cara, não está certo isso. As pessoas têm que entender qual é a mensagem de Deus, tem que entender o que está escrito na carta de amor de Deus para eles, porque Deus escreveu essa carta de amor, que nós chamamos de Bíblia, não para reter para mim, não para reter só para os sacerdotes, mas para todo mundo. Ele falou, cara, não está certo, e começou a pregar na língua das pessoas, e começou a traduzir os louvores na língua que as pessoas entendessem. Aí os caras falaram, pera, e daí ele começou a falar, para, você pecou, Jesus está aqui, o véu do templo se rasgou, você tem acesso direto ao Pai, não tem que vir pagar nada para mim não. Ele falava, as pessoas iam, mas John, eu pequei, quanto que é? Quanto você cobra aí para mentira? Mentira é quanto? Inveja é quanto? Ele, não, peraí, não é assim não, você pecou, vai falar direto com Jesus. Ele está lá, o véu se rasgou, você tem livre acesso a ele. Só que daí os caras da igreja política na época, a igreja romana ali, falou, peraí, tem algo errado. Ô John, está caindo a arrecadação aí, os caras já foram ver, está caindo as coisas aí, a pessoa não está pagando penitência, você está falando que não deve, vem para cá, vem perante o concílio. E ele foi. Ele falou, não, eu vou, porque eu vou falar, eu estudei no seminário para ler a palavra de Deus, para aprender o que a Bíblia diz. E agora eu estou querendo falar coisas que estão fora daqui? Herege! Apontaram para ele e falaram assim, cara, você sai fora da sua congregação, você não pode mais pregar lá, você está fora. Ele, mas espera aí, eu só estou pregando a palavra. Um dia ele chegou na porta da igreja dele, tinha lá um decreto dizendo que não podia acontecer mais nada lá, dizendo que não podia ter mais os cultos, as reuniões, seja o que for ali acontecendo, porque ali não estava sendo pregado o que a igreja determinava, o que a política da igreja estava determinando naquela época. E John Hus falou, peraí, e o povo chegou na frente e falou, John, e aí, a gente quer entrar aí, a gente quer receber, e ele falava assim, não é isso que vai limitar, e começou a pregar ali fora. Aí os caras piraram, né? John, vem para cá. Eu vou, o Senhor está comigo. Foi perante o concílio, enfrentou os caras, e o papado na época ali falou assim, não, você vai ser excomungado, porque você está fora da visão política aqui da nossa igreja romana. E começaram a hostilizar ele ali, começaram a falar, John, você está errado, e sendo que quem eram hereges eram quem? Os políticos, a igreja política da época, a igreja romana que estava ali instituindo coisas que estavam fora da palavra de Deus. E John Hus, ele falou, não, eu quero pregar simplesmente a palavra, a mensagem de Jesus Cristo, só isso. E então ele tentou lutar, até que prenderam ele, prenderam John Hus e ficaram julgando ele. Ele estava preso, várias vezes ele ia para o concílio, ia lá perante o concílio tentar se defender, até que os caras formaram um concílio, chamaram a cidade toda, e a hora que John queria falar alguma coisa, ele, silêncio, você não vai falar nada. Mas espera aí, se eu estou aqui no concílio, eu tenho que me defender, eu tenho que falar que eu estou falando da palavra de Deus. Tipo assim, resumindo a nossa linguagem, né? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Os homens puderam mandar ele calar a boca, mas Deus estava com ele. Por isso eu falo para você hoje, se alguém falar para você, se cale,
Se você está falando, se você prega o Evangelho, você sabe que você está fazendo o certo, que está aqui, continua. Se é o Evangelho, continua. Se é do amor de Cristo, continua. Se quiserem te calar, ninguém vai te calar, porque ninguém cala a voz de Deus. Assim como não calaram John Hus, tentaram, até que no dia 6 de julho de 1415, foi o dia do julgamento dele, falaram assim, você é um herege. Ou seja, ele não parava de falar, ele tentava falar, e quem tinha contato com ele falava da palavra de Deus, da pura palavra de Deus, e falaram, você é um herege, e por isso você está sendo condenado à morte. Colocaram nele um chapéu de burro, com vários desenhos de demônios, como escrito herege, sendo que ele que estava falando, que estava na palavra de Deus. E heresia é quando você fala algo fora da palavra de Deus. E eles desenharam ali, colocaram aquele chapéu cheio de demônios desenhados, e prenderam ele numa estaca, com várias madeiras embaixo, e ali o queimaram vivo, perante toda a sociedade. Só que os caras estavam falando assim para os seguidores dele, a hora que começar a esquentar ali embaixo, ele vai falar que tudo que ele falou era mentira, ele vai negar. A hora que acenderem um fogo embaixo dele, a hora que ele começar a sentir o quentinho ali, ele vai negar. E os seguidores deles ficaram assim, meu Deus, espera aí, mas será que é melhor ele negar então, para ele não sofrer tanto, e já matar e cortar a cabeça? Porque eles iam matar ele de qualquer jeito. E o que aconteceu, gente? Olha só, de acordo com o relato de testemunhas oculares, tá? Não foi gente que contou historinha depois e passou, pessoas que estavam ali. John Hus estava ali, preso naquela estaca, o fogo pegando nele. E sabe o que ele fez? Louvou. Ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele louvava. E o povo falando, o cara é herege. O cara está falando, o cara está tirando nossa cara, está falando coisa errada. E ele falava assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele proferiu as mesmas frases que Jesus disse na cruz. Ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a frase que marcou, ele disse assim, hoje vocês assarão um ganso, porque Hus em tcheco quer dizer ganso, de Guzi viu lá a vila do ganso. E olha o que ele falou, hoje vocês assarão um ganso, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, e vocês não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Foram as últimas palavras de John Hus em 7 de julho de 1415. E sabe o que aconteceu? Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero estava ali, era um sacerdote, viu todas as coisas erradas que aconteciam na igreja romana naquela época, e daí ele foi e falou, isso está errado. Eles estavam cobrando indulgências de novo, estavam fazendo, o povo instituiu o culto, as reuniões, as missas em latim todas de novo, não deixando o povo participar, entender o que estava sendo falado. E ele escreveu 95 teses e pregou na igreja, na porta da igreja. Entenda querido, John Hus, Martinho Lutero, ou seja, o ganso e depois o cisne. Por isso que John Fox fala lá no livro dele, no livro dos mártires, se ele fosse profético, se o John Hus fosse um profeta, ele não era um profeta nomeado profeta, mas ele usou a palavra profética. Ele nem imaginava que Martinho Lutero ia nascer, não tinha nem ideia, mas ele falou, hoje vocês assam um ganso, mas daqui 100 anos, exatamente 100 anos depois, 102, veio Martinho Lutero e falou, vai vir um cisne em qual vocês não vão assar, não vão fazer nada. E o que eu estava falando, John Hus e Martinho Lutero, eles não queriam rachar igreja nenhuma, gente. O propósito deles não era esse.
Por isso que o nome é reforma. Eles queriam o quê? Eles queriam mostrar para as pessoas que o que eles estavam pregando, o que eles estavam dizendo estava errado. Mas ele não queria falar assim, não, eu vou criar uma nova religião. Não, de forma alguma. Eles não queriam criar uma nova religião. Eles queriam simplesmente dizer, olha, isso aqui está fora da palavra de Deus, isso aqui é heresia, isso aqui está errado, isso aqui precisa ser corrigido. As pessoas precisam conhecer a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós conhecemos Deus, é através da palavra de Deus que você tem um relacionamento com Ele. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Quando nós lemos a Bíblia, Ele fala conosco. Ah, mas Deus fala comigo em oração. Fala também, a voz dele se a gente está sensível, a voz dele é totalmente audível a nós. Porém, quando nós lemos a palavra, a revelação dele vem a nós. E de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo sempre sendo o centro. Ah, mas Jesus vem no Novo Testamento, mas você lê o Antigo Testamento, Jesus Cristo está ali. De certa forma, ele está sendo citado, implicitamente, mas ele está ali. E o que eu quero trazer para vocês, dessa história de Hus, que logo depois, 100 anos depois, veio o cisne, chamado Martinho Lutero, que até hoje nós estamos aqui na nossa igreja, sendo uma igreja, nós chamamos de igreja protestante, devido à reforma protestante de Lutero. Depois veio Lutero, Calvino, muitos outros vieram ali. Mas o que eu quero dizer, a mensagem dessa noite, eu intitulei ela de Passando o Bastão. Como assim? Vocês já viram aquela corrida de bastão? Revezamento, vai um, tem o pauzinho na mão lá, passou, não é para frente, né? Passou, outro pegou, corre. Corrida de bastão. Mesmo sem Hus encontrar fisicamente com o Lutero, Hus estava ali passando o bastão. A partir do momento que ele estava preso naquela estaca e deu aquelas palavras dizendo assim, ó, hoje vocês assam um ganso para daqui em 100 anos vir um cisne. Ele estava passando o bastão para Lutero, que ia continuar aquilo que ele já estava fazendo, abrir os olhos das pessoas, abrir os olhos daquelas pessoas para enxergarem a verdadeira palavra de Deus. E a corrida de bastão, só para dar uma outra reintrodução aí, no ano de 88, lá na Olimpíadas de Seul, na Coreia, a melhor equipe de revezamento 4x100, corrida de bastão, era a equipe americana. Acho que até hoje deve ser eles. Tinha uns caras chamados, depois pesquisa, dá um Google, dá uma googada lá, ó. Carl Lewis, Calvin Smith, eram os caras topzera do atletismo, e eles estavam ali nessa equipe de 88. Porém, os caras, além de ser os caras mais feras, eles acabaram sendo desclassificados aí porque entregou o bastão no tempo errado. Era para ter entregue um pouquinho depois e entregou um pouquinho antes, questão de metros ali antes. E a vida nossa vida cristã é uma corrida de revezamento. Como assim, Vitor? Alguns já estão correndo enquanto a gente ainda está aqui, esperando. Assista, se você não assistiu, veja. O cara fica assim, ó, com a mão para trás, já esperando. Deixa eu ver aqui, ó. Tá lá, a mão aqui esperando o bastão, e o cara atrás vem. Daí ele começa a correr junto por um período, até que o cara passa o bastão, e ele vai, continua, e já vai entregar para o outro, já vai entregar para o outro, vai entregar para o outro, e assim vai. Antes de você nascer, antes de eu e você sermos cristãos declarados, de estarmos aqui, aceitarmos Jesus, estarmos servindo o nosso ministério, estar servindo na casa do Pai, alguém já estava correndo ali com o bastão na mão, e você já estava esperando ali. E agora é o momento, cara, Deus está colocando o bastão na tua mão, Deus está colocando o bastão nas nossas mãos, porque hoje nós vamos correr para daqui a pouco entregar para outro, que vai entregar para outro. Isso é legado. Isso é legado. Cara, 1415, depois 1517, os caras passaram o bastão para o outro. E olha esse bastão como está vindo até hoje. Olha aqui você. Mas não faça como Carl Lewis e o Calvin Smith, que deixaram cair o bastão, passaram em tempo errado. Muitas vezes a gente demora, ou segura o bastão. O bastão é meu, ninguém pega não. Volta comigo em João 4,
37. João 4,37. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. O que nós colhemos hoje, o que nós estamos colhendo hoje, meus amados, é fruto do que os caras plantaram lá atrás. E nós temos que ter essa consciência do que nós plantarmos hoje. Não estou vendo o resultado aqui. Não limita a sua visão a de galinha, não. Ficar olhando para baixo, né? Só ali, só olha para baixo, come o milho, né? Só ali, a galinha, só o milho, só aqui. Não limita a sua visão a de uma galinha, porque o Pai fala que nós voaremos como águias. A águia é o animal que voa mais alto. E detalhe, ela está lá nas alturas e ela enxerga a presa dela lá embaixo, tipo um sniper. Põe ali a mirazinha e ela vai e pega a presa. Agora se for a galinha, só milho, me dá milho, né? Isso foi um papagaio quase, né? Mas a galinha só está ali, é o milho. Essa galinha ficou meio papagaio. É só ali, pega o milho, daí. Mas a galinha também tem suas vantagens, né? Porque Jesus ele fala assim que a galinha ela põe os pintinhos debaixo de suas asas, né? Para cuidar deles ali. Mas a visão, falando de visão, como águia. Se você tem plantado hoje, você fala, mano, eu estou investindo demais, meu. Olha, cara, eu invisto, e não estou vendo o resultado. Às vezes não é agora. John Hus está vendo o resultado dele? Lutero está vendo o resultado do que ele plantou? Então muitas vezes a gente quer desistir porque fala, não enxergo, não estou vendo o resultado nisso. Mas se importe em deixar um legado, se preocupe em deixar a marca de Cristo por onde você passar. Eu tenho lugares que eu passei, que eu posso falar assim, na hora que eu estava lá parece que nada aconteceu, parece que não tinha nada, e lá para frente eu posso olhar, puxa, a sementinha que eu lancei estava lá, está germinando. Tem plantas que crescem rápido, né? Você põe lá o feijãozinho no algodão, quem nunca fez na escolinha, né? Feijãozinho no algodão, no outro dia ele já está começando a abrir, dá uma semana já está o ramezinho dele lá, rapidinho, né? Não vou dizer que o feijão está pronto para comer, mas ele vai rápido. Agora, tem um negócio lá em casa, minha mãe plantou um abacaxi. O negócio está lá, ó. Eu falo, cadê o abacaxi daí, meu? A coroinha dele está lá, mas fruta que é bom. Porque o abacaxi, já parou para ver os detalhes do abacaxi? Imagina a força que ele faz para sair da terra, aquele negócio, aquela fruta maravilhosa. Ele está lá, uma hora ele vai nascer, uma hora ele vai. A gente tem que ter o cuidado para não se vangloriar quando nós temos o privilégio de colher onde outros semearam. Cuidado, porque hoje você pode estar abrindo caminho para alguém, mas você pode estar num lugar onde alguém abriu um caminho para você. Eu vou usar o exemplo da nossa igreja, a Igreja Batista Lagoinha. Para quem conhece o pastor Márcio Valadão, ele está há 47 anos à frente da nossa igreja, quase 5 décadas. 47 anos que ele está ali. Vocês pensam que ele pegou a igreja assim e já falou, quanto filho? Lá atrás ele começou um trabalho, pagar o preço. E esse homem, gente, o nosso pastor,
Se você chegar lá na igreja matriz, na rua Manuel Macedo 360, em Belo Horizonte, às 8 horas da manhã, o dia da semana que você for, você vai encontrar ele de joelhos em cima do altar, semeando com lágrimas, semeando com oração. O que? Cada vida, eu, você que estamos aqui. Lagoinha já tem trocentos templos lá, mas nós somos aqui um ramozinho em Sorocaba, fruto do trabalho de 47 anos de um senhor admirável, que está plantando, com 3 filhos pastores espalhados pelo mundo. Filha mais velha, Ana Paula, começou o ministério ali em 1998, na verdade o ministério dela começou antes, mas ela, em 98 ela deu um start, que ela falou, pai, nós vamos gravar um CD, mas não para comercializar simplesmente, mas para que toda a verba seja revertida para comprarmos meninas que são escravas de prostituição lá na Índia. Para quem não sabe, o Ministério Diante do Trono nasceu aí, e até hoje temos sustentado essas pessoas e várias outras missões que a igreja faz. Então a gente tem que ter cuidado para não se vangloriar. Eu podia chegar aqui e falar assim, de repente a gente podia chegar aqui, quem está aqui desde o começo em Sorocaba, viu, a gente começou ali num hotel, até vimos para a nossa casa aqui e fomos estruturando. De repente chegar aqui e falar, eu podia chegar hoje e falar, ó, beleza, já temos aqui nossas luzinhas, nosso microfone, pá. Mas também tenho que plantar, desfrutar do que for plantado e plantar para que outros desfrutem do que eu estou plantando hoje. Entre aspas, tá? Não é no sentido pejorativo, mas me aproveitar, ou seja, estar ali desfrutando, né? A palavra seria essa, do legado que foi deixado, para que eu também possa deixar o legado para que outros venham. Então toma cuidado, que a gente vangloria, chega no lugar, já estou aproveitando de tudo, mas não sabe o preço que foi pago. Então se alegre em colher. Se um dia eu mudar da minha casa e o abacaxi não nascer até o dia que eu mudei, e a pessoa que mudar lá e chegar e o abacaxizão está para fora assim, ela vai desfrutar daquela fruta, desfrutar da fruta, vai comer aquele abacaxi, sei lá, se vai estar docinho, azedinho, sei lá, mas vai aproveitar e vai ver lá e falar, ele plantou, eu estou colhendo. Então muitas vezes você vai plantar hoje e você não vai colher, mas você vai colher o que outros já plantaram. Então por isso não desanima, meu. Se você está desanimado, se você está pensando, poxa, eu tenho pago o preço, mas eu tenho me desgastado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, continua, não pare, continua plantando, continua regando, continua ali jogando semente. Se você não colher daquela plantação, pessoas que vão vir depois, através do seu legado, da sua marca, vão colher. Jesus fala aqui, gente, ele fala, aquele que colhe já recebe, assim, um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colherem o que não cultivaram. É Jesus que está falando, não sou eu. Como tem sido a sua semeadura? Em que você tem plantado e investido? Há momentos em que um monte de semeadura está sendo feita, vidas sendo influenciadas pelo exemplo de outros cristãos, almas são ensinadas a palavra de Deus, mas a colheita não é apreciada por aqueles que fazem a semeadura, porque poucos parecem responder aos esforços que estão sendo feitos. Às vezes a semente está sendo lançada assim, às vezes você entenda, às vezes você não vai colher o que você está plantando agora aqui, eu estou falando em questão do legado, tá? Porque existe a lei da semeadura, que você planta, você colhe, mas o que eu estou falando em relação ao legado que Cristo falou aqui. A colheita muitas vezes demora para acontecer, mas quando isso ocorre, não fica com medo, não fica desanimado. Eu quero dar mais um exemplo para vocês, para a gente começar e partir para o final aqui, da corrida de bastão.
Não precisa abrir, mas lá em Mateus 3, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, de 13 a 17, a gente vê uma passagem de bastão, que acontece aí de dois nomes fortes da Bíblia. Atenção, nomes fortes. João Batista, passando bastão para Jesus. João Batista foi enviado, ele era primo de Jesus, né? Porque Isabel, mãe de João, ela era prima de... era irmã de Maria, é isso? Gente, é isso aí. João Batista e Jesus eram primos. Porém, João nasceu um pouquinho antes, porque foi profetizado que a vida dele seria voz que clama do deserto. Ele viria anunciar o Messias. E João Batista é quem passava pela terra e batizava as pessoas, e fazia e apresentava o arrependimento antes de Jesus começar o seu ministério. E quando Jesus chega ali, ele é batizado por João Batista. E ali ele passa o bastão, porque João anunciou, deu o prelúdio, o prefácio do livro, que depois Jesus continuaria. Foi uma passagem de bastão sensacional. E hoje, dia de hoje, 2020, nós estamos recebendo o resultado da semente de outros, o trabalho árduo de outros cristãos que foi plantado. Nós temos aqui inúmeros exemplos na palavra, e também de pessoas que passaram, que não estão na Bíblia, mas porque vieram depois, como eu falei, de John Hus, Martinho Lutero e muitos outros homens de Deus. Hoje nós temos missionários espalhados por todo canto do mundo, lugares que a gente nem imagina, lugares que não pode falar o nome Jesus, se falar você é decapitado, e eles estão lá. Ah, mas por que o cara vai lá? Vai morrer? Porque ele está semeando, ele quer deixar um legado, e ele sabe que se ele passar por lá, ele vai pregar de Cristo, ele vai falar sobre o amor, do amor encarnado Jesus Cristo. Ele vai chegar, ele vai falar, e ele pode morrer se ele falar para uma pessoa, mas de repente essa pessoa vai ser tocada, porque não há nada que resista ao nome de Jesus. Nada. Por mais que a pessoa fale assim: ah não, esse Jesus não pode, vou te matar e pá. Mas depois a pessoa vai refletir, porque o nome de Jesus vai tocar aquela pessoa. E de alguma maneira, o nome de Jesus não vai deixar de ser conhecido, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus eu vejo o nome de Jesus assim, uma das viagens minhas que eu faço, eu penso assim, numa cachoeira gigante escrito Jesus assim, ó, e vem detonando tudo, e vai, porque não tem barreiras para o nome de Jesus. E hoje os caras estão lá pagando um preço para que os povos conheçam quem foi, quem é e aquele que há de vir: Jesus Cristo, o Rei, o Messias, o Salvador, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que está conosco todos os dias. Presta atenção, agora é hora de você fazer a tua parte. Desfruta do legado que deixaram para você, mas prepara o seu legado, prepara o seu caminho, prepara a marca que você vai deixar, que outros daqui 100, 200, 300 anos, se Jesus não voltar antes, possam falar: eu estou vivendo o que o João, o que a Maria, o que o Mateus, o que seja quem for plantou, e agora eu estou vivendo. E essa semana eu já preparava essa palavra, e na quinta-feira, foi na quinta, o pastor Lucinho lançou, ele lança vídeos diários, né? Eu coloco lá no nosso grupo, e ele falou uma frase, porque era exatamente o que eu iria falar, aquela palavrinha dele lá de 8 minutos. E ele falou uma frase que eu falei: eu tenho que pôr isso aqui no meu esboço, que falava assim, ó: quando nós desanimamos, quando a gente fala que não vai mais para a igreja, quando a gente fala que não está afim de fazer a obra de Cristo, quando está desanimado, está para baixo, sabe o que você está fazendo, mano? Ele falou assim: você está cuspindo na cara daqueles que pagaram o preço por nós, porque pessoas pagaram o preço por mim, por você, para a gente estar aqui hoje, tendo essa liberdade. Imagina se fosse há 500, 600 anos atrás, que a gente ia estar aqui: eu estou dominos, pomenos, pomenas, dominos, e vocês iam estar que? Mas esses caras pagaram o preço atrás, escreveram a palavra de Deus em nossa língua. Hus estava escrevendo em tcheco, depois Lutero veio, escreveu em alemão, e daí foi difundindo outras línguas, para que hoje nós tenhamos acesso. Porque
Se alguém falar para mim que manja grego e árabe, por favor me ensina que eu quero aprender. Perdão, aramaico, hebraico, aramaico e grego, que são as 3 línguas que é escrita a Bíblia, originais. Aí eles só traduziram para o latim, a língua do cachorro, né? Brincadeira. Fala para o pessoal, a galera de elite entender. Quem não era elite não estudava, não entendia. Temos que continuar para a glória de Jesus. Jesus em primeiro lugar, e para a honra dos nossos irmãos que pagaram o preço lá atrás. Se você desanima e fala assim: não dá, eu não consigo, eu estou fazendo tanto, mas eu não vejo resultado. Mas eu faço isso, faço aquilo, parece que nada vai acontecer. Não, deixa quieto. Não vou mais na igreja. Não vou mais ficar com os meus irmãos. É todo mundo um bando de safada, todo mundo não sei o quê. Você está cuspindo no cara daqueles caras que pagaram o preço para a gente estar aqui hoje. Então vamos acordar. Continua, pelo amor de Deus. Se algo está no seu coração tentando fazer você desanimar, tentando fazer você cair ali e falar assim: não quero mais, pelo amor de Deus, não para. Continua, pega o bastão que passaram para você e se prepara para passar o seu bastão logo, para deixando o seu legado. Quem está comigo aí? Vocês estão comigo? Estou falando sozinho ou não? Não, né? Espero que não. Continua, meu, não para. Fala do amor de Cristo aonde você estiver. Deixa o seu legado por onde você passar. Onde você passar, marca Jesus. Você tem a marca de Cristo com você. Onde você passar, as impressões de Cristo estão na nossa mão. Marca ali, marca as pessoas que estiverem perto de você. Marca, deixa as pessoas verem. Eu vejo Jesus nele, eu vejo Jesus nela, e Jesus Cristo está andando com ela. Eu vejo o brilho de Cristo. Isso é deixar legado. Onde você passar, imprima Jesus, seja num sorriso, seja num aperto de mão, sei lá, num olhar que seja, porque as pessoas hoje não sabem se olhar. Por isso que eu pedi para vocês aqui orarem. Olhem nos olhos dos outros, fica de frente, porque as pessoas têm medo de se olhar. Olhe com os olhos de Cristo. Não deixa o bastão cair, não desanima. É hora de dar o nosso sangue. Presta atenção, é hora de darmos o nosso sangue para aqueles que virão depois de nós. Como muitos deram lá atrás, começar em Estevão, que foi apedrejado. E Estevão sendo apedrejado, e ele olhava, ele falava assim: eis que vejo os céus abertos. Imagina, cara, ele estava ali, vendo pedra na sua cabeça. Ele diz que vejo os céus abertos e o Senhor veio me buscar. Eu não sei você, eu falo, se o dia Deus me mandar para o campo missionário, que seja de perseguição, master, eis-me aqui, Senhor. Se for esse meu chamado, estou aqui. E se Ele me mandar, eu falo: Deus, me dá forças para eu ser como Estevão, e para ser como tantos outros missionários que a gente nem conhece, mas o legado deles está sendo marcado onde eles estão. Eu vi uma história uma vez, para acabar aqui, de uma família de missionários, que eles estavam num país onde era totalmente perseguido, o cristianismo era totalmente perseguido, você não podia falar nada. Aí cavaram um buraco no chão, colocaram ali o casal de missionários e seu filhinho. Eles começaram a jogar terra e falar assim: nega Jesus. Eles seguraram na mão dos outros e falaram: não, nega esse Jesus que vocês estão falando aí, fala que Ele não existe. Não. Aquela terra começou a subir, conforme eles jogando, começou a chegar aqui na altura do peito do filhinho deles. O pai e a mãe simplesmente pegaram na mão do filhinho e falaram: filho, o Senhor está com a gente. Espera um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai estar junto. A gente vai estar junto na glória, filho. E aqueles caras falando: nega Jesus, seu filho vai morrer. Eles falaram: não vamos negar. Filho, fecha os olhos, segura a respiração, a gente já vai estar junto com o pai. Até que aquela terra cobriu todos eles, eles foram mortos soterrados ali. E hoje a gente olha e fala assim:
Tá difícil. Qualquer coisinha a gente pega e fala: não quero mais Jesus. Qual legado você vai deixar? Qual marca você vai deixar? Jesus é vivo, Jesus é real, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como está escrito em Hebreus 13:8. O mesmo Jesus que estava lá com os apóstolos, com os discípulos, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que estava com o John Hus quando estava amarrado, queimando e falando: filho de Davi, tem misericórdia. Plante hoje, colha o que os outros plantaram e plante para que outros venham colher. O seu trabalho não é em vão, não é. Aproveita da liberdade, isso não estava nem na programação aqui, mas aproveita da liberdade que você tem. Aqui no nosso país, tem países que eles pegam uma dessa aqui e arrancam folha por folha para poder traficar as folhas da Bíblia, para as pessoas terem acesso e ler uma página. E hoje nós temos aqui 66 livros em que nós jogamos lá e falamos: não estou afim, é difícil, tem palavras difíceis aqui para eu entender. Tem pessoas dando a vida aí. Recentemente aconteceu lá na região do Oriente Médio, eles enfileiraram mais de 20 missionários ali na praia e falaram: vai, nega Jesus, nega esse cara que vocês estão falando aí que salvou, nega esse cara aí que vocês estão falando que transformou o mundo. Eles ficaram quietos e falaram: não. Pensa que eles pegaram a metralhadora e fizeram assim de uma vez? Eles pegaram uma faca, um facão mal afiado ainda, que era para doer, e foram cortando cabeça a cabeça. Foram bobos, negasse. Eles estavam deixando um legado para eu e você colhermos uma marca. Eu termino dizendo a frase que eu disse no primeiro sábado: que marca você quer deixar na sua geração e o que você tem feito para que isso aconteça? Feche teus olhos.